Olá pessoal, sou o Matheus Fachin da Censo Properties e esse é o nosso projeto Frente a Frente com o Mercado. Um bate-papo rápido com pessoas referência, não só na sua área de atuação, mas também pelos seus valores pessoais e familiares. A ideia é mostrar que no mercado nós temos pessoas altamente diferenciadas e capazes, que por tempo não conseguem transmitir um pouco de conhecimento para empresários que tanto precisam, trazer insights relevantes de mercado para os que necessitam. Isso porque a gente encontra também na internet muita gente sem experiência, né, trazendo conteúdo e querendo dar lição sem capacidade para isso. Nesse bate-papo, eu tenho a felicidade de estar conversando com um amigo e parceiro de Curitiba, né, sócio-diretor da Piemonte, do Grupo Plena Aventura, o Felipe Demeterco. Felipe, muito obrigado. Obrigado você, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês. E que toca brilhantemente os negócios ao lado da família e de um time super competente e dedicado nas empresas. Antes de falar do Felipe empresário, eu quero ressaltar o Felipe que primeiro me gera admiração, que é o Felipe por seus valores. Um cara educadíssimo, como o próprio mercado aqui de Curitiba fala, Felipe, não sei se já te disseram isso, um lorde. O Felipe é um lorde. E é fato, né? É uma coisa que eu escuto, não é com pouca frequência. Isso é muito legal, acho que é um mérito que não é uma conquista de um dia ou de uma semana, é uma conquista de um plantio, né? De uma vida. Então, parabéns. Obrigado. E a sua construção de família, que também traz os valores que lastreiam tudo que a gente enxerga nesta empresa. Né? Uma família do Felipe é uma família linda, o Felipe esposo da Betina, pai do Pedro, da Maria Luísa, da Rafaela e da Gabriela. Esse lastro, sem dúvida, deve fazer parte ou ser a principal sustentação para todo o sucesso que as empresas trazem, certo, Felipe? Sem dúvida. E então, assim, começo agradecendo o teu tempo, a tua gentileza de compartilhar um pouco conosco, né, a tua experiência. É uma conversa dinâmica, informal, mas para a gente tirar certamente bons insights. O objetivo sempre é levar o conteúdo para o mercado, para empresários, às vezes, de pequenas e médias empresas que não teriam acesso e muitas vezes vão ter dúvidas que vão conectar exatamente com o que tu estás falando. Bom, a Plena Aventura e a Piemonte dispensam comentários. A Piemonte acaba de fazer 25 anos de mercado, né, aqui em Curitiba, mas acho que como a gente vai falar com um público mais amplo, que vai ter Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, acho importante a gente discorrer um pouco, tu trazer um pouco para nós, Felipe, de antemão, um pouquinho da história, né, que vem, a família que vem oriunda do varejo, né, do supermercadista, né, e começou a diversificar, provavelmente através do seu Rui, começou com o seu Rui, né, e depois vem os braços, os manos, aí a família assumindo vamos dizer assim, a direção desse negócio, né? E como começou isso, então, até chegar na Plena Aventura e que depois se acabou se desdobrando para Piemonte. Se tu quiser discorrer um pouquinho nisso para nós, a gente já começa por aí. Ótimo, Matheus. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma honra fazer essa entrevista aqui com você. Nosso parceiro, nosso amigo aí já de alguns anos, né? Muito obrigado. Bom, a história empresarial do grupo, ela tem 110 anos. O ano passado, a empresa número 1, que foi a DCL, Demeterco e Companhia Limitada, completou 110 anos de história. Essa jornada começou com a vinda do meu bisavô, Pedro Demeterco, né, veio da Ucrânia em 1895, veio para Curitiba, se instalou aqui com a sua família. E em 1914, o ano da fundação da empresa, se tornou sócio de um armazém de secos e molhados na Praça Tiradentes, no centro de Curitiba, e dali iniciou a desenvolver operações no ramo de varejo alimentício, né? A família ficou muitas décadas nesse negócio, a empresa se desenvolveu, se tornou uma rede de supermercados importante do Paraná, e na década de 90, no final da década de 90, a família decidiu sair da operação do varejo, né, e diversificar os seus negócios. Então, em 98, nós saímos da operação do varejo e fundamos a Plena Aventura Investimentos, que é uma holding de participações de 10 empresas em diferentes segmentos. Mas eu diria que
em torno de 60% do seu negócio está voltado para o segmento imobiliário. Empresas de incorporação, né, residencial e comercial. Como a residencial, a nossa empresa é a Piemonte, né, que completou 25 anos de mercado ano passado. Mas temos empresas na área de desenvolvimento comercial também, como a Cantu Properties, a própria DCL, que era a empresa originária da família, permaneceu com os imóveis locados para os novos operadores e também desenvolveu novos projetos de centros logísticos, de shopping, operações de build-to-suit para varejistas, né? E a Plena Ventura também tem investimentos na área de hotelaria, né? A HCC Hotéis, que administra hotéis por vários estados do Brasil. Investimentos no agronegócio, com a agropecuária Rio Bonito, né? No plantio, armazenagem e beneficiamento de grãos. E na área de equipamentos, né? Com distribuição e locação de equipamentos, das marcas Bobcat e Toyota, né? Então, de uma forma assim, bem resumida, né? Essa é a trajetória aí da família no ramo empresarial. Exato, é linda a história, eu acho que, né, eu tinha tido a oportunidade de ouvir em outros momentos, inclusive até numa conversa com o seu Rui um pouco também, que foi muito marcante, né, pela longevidade que ele está atuando na empresa e presente ainda, né, assim, assessorando, vamos dizer assim, nas decisões, né, participando junto. Eu acho muito bonito isso. Mostra mais uma vez, né, os valores familiares. Então, assim, só para reforçar até as empresas então do grupo Plena Ventura, Piemonte Engenharia, Cantu, né, Nova Frota, a Braslift, Floripa Shopping, o HCC, né, que é de hotéis, né, Rio Bonito, a Plena Malls e a DCL. Perfeito. Então, esse conglomerado, vamos dizer assim, de empresas, aí ele corresponde à Plena Ventura, que é a holding dessa estrutura. A gente vai entrar um pouquinho mais direcionado, apesar de, obviamente, vai discorrer de muitos assuntos que vão acabar permeando outras empresas, mas na Piemonte, que é uma empresa do mercado imobiliário, não que o frente a frente seja só do mercado imobiliário, a gente fez questão de deixar frente a frente com o mercado, para poder também ter visões distintas, né, de outros segmentos, de amigos e parceiros também, empresários de outros segmentos. Mas a gente vai falar um pouquinho da Piemonte, e daí, Felipe, eu te pergunto, qual é que foi o gatilho que fez, então, a família que vem do varejo, entra numa holding. Mais uma vez a gente já vê aí que o imóvel é o braço forte sempre, né? Todo mundo corre para o imóvel, mas eu queria entender de vocês como é que foi essa transferência, então, do varejo, abre a Plena Ventura e a decisão de criar a Piemonte como um braço, uma empresa realmente voltada para o mercado imobiliário. Certo. A decisão de investir no segmento imobiliário, na verdade, ela precede um pouco até mesmo a saída do varejo, porque apesar do negócio da família ser o varejo, a família sempre gostou muito de investir em imóveis. Então, todos os imóveis eram próprios da rede de supermercados e a família também tinha investido num portfólio de imóveis para renda, de locação, já na época, né, que essa parte não tinha sido vendida, e também tinha um land bank de terreno, né, algumas décadas atrás era mais comum, né, ter áreas maiores. Era onde se investia, né? Exatamente. Não tinha uma diversificação muito grande como a gente tem hoje. O próprio mercado de capitais era muito complexo, mais restrito, distante, né? E se vislumbrava uma valorização maior da terra, se via a terra como reserva de valor mesmo, né? Claro, ainda é, né, mas talvez num ritmo de valorização diferente do que era um tempo atrás. Mas, então, a gente, né, já tinha uma certa simpatia pelo mercado imobiliário, então foi natural, né, uma vez que a gente saiu do varejo, na hora de escolher os segmentos que a gente iria entrar, o primeiro deles foi o mercado imobiliário, né? Existia um desejo ali de desenvolver projetos, tanto comerciais quanto residenciais, que residencial a gente nunca tinha desenvolvido, né? Então começou isso há 25 anos, né? E então essa decisão foi
fundamentada já nesse histórico de investimento que a família tinha no segmento imobiliário. Os outros negócios surgiram de oportunidades, né, que vieram ali naqueles primeiros anos, porque a maioria das empresas tem 25 anos, Sim. né, então foram ali naqueles anos que a gente decidiu os segmentos que a gente iria investir e focou nesses segmentos para fazê-los crescerem, né, ao longo desse período. Perfeito. A Piemonte, que também é urbanizadora, né? Acho que é um dos pontos também que diferencia a Piemonte, ela também atua no urbanismo e loteamentos, né? Sim, a Piemonte tem a incorporação vertical e horizontal. Exatamente, perfeito. Nesse início até da Piemonte, tanto no horizontal quanto no vertical, mas como é que ela começou, Felipe? Tu começaste com prédios, eu tenho um pouco da história, obviamente vou trazer, que é a questão dos loteamentos também, né? E loteamentos com perfil às vezes mais econômico também, que foi uma produção grande que a Piemonte teve, em áreas provavelmente já adquiridas no passado, né? Sim. Como é que foi um pouquinho dessa história aí? Então, a Piemonte, ela iniciou ali a trajetória dela. A primeira obra da Piemonte foi um edifício aqui na rua de 7 de setembro, chamado Torre do Sol, né? Ali é um edifício até de alto padrão, são 4 dormitórios, mas ela fazia esses projetos inicialmente em parceria com uma construtora aqui de Curitiba chamada Auer. E ela fez vários projetos com essa construtora no início, mas de uma maneira mais investidora da SPE, né? Ali como a incorporadora, mas com uma construtora à frente do negócio, com a marca, com o desenvolvimento, com as vendas, e nós na SPE como a sócio oculto ali, Figura né? mais de investimento. Figura mais de investimento, em paralelo ao desenvolvimento de loteamentos. Então, nós iniciamos com um grande projeto, a parte de loteamentos, iniciamos com um grande projeto que foi o Moradias Rio Bonito, um empreendimento aqui na região sul de Curitiba, que foi um dos maiores loteamentos na época do país, com 6.200 lotes. Era uma área de 3 milhões de metros quadrados, que hoje praticamente se tornou um novo bairro em Curitiba, né, com 30 mil habitantes. Muito grande, ele foi feito faseado, né? Foi feito em fases, foram 3 anos de desenvolvimento, também 3 grandes fases, assim, né? Na região mais ao sul de Curitiba. Esse projeto foi um grande sucesso, teve uma velocidade de vendas bem alta, uma receptividade alta, que nos levou a fazer outros projetos no segmento horizontal também, né? Depois veio Moradias Riacho Doce, Moradias Santana, Moradia a Ilha do Mel, enfim, vieram, né, uma sequência de projetos horizontais, na esteira ali do Rio Bonito, que foi um grande sucesso na época, né? Se tornou um ponto forte da empresa até o horizontal, né? Acho que tem muita coisa hoje, também até por vir, né? Não para. Sim, foi um segmento que a gente gosta e vem atuando desde então, mas ao longo dos anos a gente aí voltou a incorporar, mas aí com a nossa marca, com a nossa construtora, né? Iniciou em paralelo com os projetos horizontais. Claro. Iniciou com projetos ligados ao Minha Casa Minha Vida na época, fez vários projetos nesse segmento e começou a atuar no médio padrão, depois no alto padrão, até que em determinado momento a gente optou por escolher, né, e ficou no médio e alto padrão, no vertical, e no horizontal a gente também atua mais predominantemente no médio padrão, mas também temos projetos de alto padrão. Sim, perfeito. Outra coisa que eu também noto é que a Piemonte, depois de um certo tempo, eu vou pular algumas etapas aqui, mas ela construiu um braço de engenharia, né? E Sim. Hoje, inclusive, esse braço atende a Piemonte e empresas terceiras também. Isso? Correto. Nós, em 2019,
2017, se não me falha a memória, iniciamos, né, a nossa engenharia, nossa empresa de engenharia própria. A gente já tinha uma célula de engenharia que funcionava mais como uma fiscalizadora de obras, mas naquele momento a gente viu uma oportunidade de desenvolver a nossa própria empresa de engenharia, que acabou crescendo bastante. E hoje, além de construir as obras da Piemonte, Matheus constrói também obras para terceiros, né? Hoje temos em andamento 4 obras de terceiros, sim, além das nossas obras próprias. E já vem um pouco de estratégia de negócio, né? Entrar um pouco mais para dentro do canteiro, né? Ter essa administração maior, certamente também com essas obras externas entender, aprender, evoluir, inovar, né? Certamente vem muitas coisas positivas, não só o objetivo do recurso que essa empresa de engenharia gera, mas também o aprendizado que ela também traz, né? Sem dúvida. Nós investimos muito em sistema, em pessoas e processos, e achamos que era importante dividir isso, né, com o mercado e aproveitar esse know-how, né, com certeza, para rentabilizar ainda mais para a empresa. Né? Perfeito, é uma visão estratégica de desenvolvimento da própria Piemonte nas áreas adjacentes, né, nas áreas que já estão sendo dominadas pela empresa. Uma incorporação vai para a engenharia, é quase que uma conexão muito próxima ali, né, de acesso. Felipe, se tu pudesse elencar assim hoje, né, hoje a gente vê a Piemonte literalmente plena, né, vou usar, bem posicionada em termos de terrenos, de negócios, de novos projetos, lançamentos, né, o próprio COI ali, enfim, lindo, né, o Poti agora recente, então você tem coisas muito bonitas acontecendo, mas eu queria que tu elencasse, talvez enquanto empresa, quais foram os 3 principais pilares que tu enxerga que fizeram a Piemonte ser o que ela é hoje, assim, se tu pudesse elencar, não necessariamente 3, pode ser menos ou mais, mas enfim, elencar alguns pilares que tu entendes que fizeram a Piemonte se tornar o que ela é hoje, né, uma empresa bem posicionada, uma incorporadora de um porte grande, né? Uma empresa que teoricamente começou pequena, apesar obviamente do investimento, mas é uma empresa que começou, né, de uma estrutura menor. Sim. Olha, eu acredito que o principal pilar de todos numa empresa são as pessoas, né? É gente, né? Então, o que nos possibilitou crescer, desenvolver, foi a formação de um time, né? Buscar um time, né, de pessoas com os valores comuns aos valores da empresa, mas, claro, com competência profissional, capacidade de ponta no mercado, assim, né? Comprometidas que sonhem em comum, que tem um sonho em comum com o nosso, né? Que é fazer uma grande empresa, uma grande incorporadora, né? Que atinja um número grande. Aderência à cultura também, né? Porque a Piemonte tem uma cultura muito forte, também muito clara, né? De valores, de princípios. Tem que aderir, senão não repele, não funciona normalmente. Né? Não funciona. É como a pessoa que não tem os olhos acaba saindo. Eu digo repele porque não consegue entrar no sistema, né? Exatamente. A gente já teve alguns casos assim, sabe? Então, eu diria que o principal são pessoas e, claro, muito ligado a isso, né? São esses valores. Porque a gente vê e dá muita satisfação, né? De ouvir quando a gente visita os plantões. Puxa, a gente fechou o apartamento, fechou a venda, porque quando o cliente tinha gostado do produto, mas quando ele soube quem era a empresa, do histórico, foi decisivo. Credibilidade. Ele tomou a decisão porque ele ficou encantado com a história de vocês, a trajetória, conhece vocês, acompanhou. Então, isso, sem dúvida, fez a diferença para que a gente crescesse nesse ritmo que a gente cresceu, né? E um terceiro pilar que a gente acredita muito, e eu acho que sem ele a gente também não conseguiria crescer, são processos, sistema
né? A gente desenhou todo o macrofluxo que nós chamamos dos processos de toda a trajetória da incorporação, desde os novos negócios até o pós-venda, toda a mas esteira o pós-venda assim mapeada. de anos de pós-venda, tá desenhado assim, né, para e isso nos dá muita segurança, né, de ter o controle, monitoramento e que os procedimentos sejam cumpridos. Então isso, para quem quer crescer, né, Matheus, você já, né, conhece bastante também teve em grandes empresas e tudo, sabe que isso é imprescindível, é até fundamental. porque por mais que a gente tenha as pessoas dentro da empresa com todo o carinho e crescendo e desenvolvendo, a gente sabe que esporadicamente as pessoas elas podem sair da empresa, mas os processos e a forma de conduzir ela não pode ser alterada com a movimentação de uma ou outra pessoa, né? Então também por isso que o processo é tão importante. Perfeito, são 3 pontos excelentes, assim, eu acho que um belo insight, né? Acho que esse é importante. Agora vem umas perguntas que eu brinco, essa parte mais polêmica, né? Que é assim, qual é que é o principal erro, Felipe, cometido? E quando eu boto pela empresa, né? A empresa não erra sozinha, a empresa nunca erra, né? Quem erra são as lideranças, né? Então qual é o principal erro que tu identifica, se existe ele, né? Que tu identifica que eventualmente a empresa, daí eu trago para a gestão, não necessariamente tu, mas que tu veja que tenha sido cometido, às vezes numa tomada de decisão, alguma coisa que hoje tu faria diferente. Tem algum ponto desses que tu identifique? Tem, sem dúvida. Acho que a gente sempre tem que ter a humildade de reconhecer os próprios erros e buscar melhorar nos pontos onde a gente precisa, né? Aprendendo com eles, ninguém é perfeito, né? A gente sempre tem onde melhorar. Veja, Matheus, o que um ponto olhando, né, o histórico, vamos pegar, por exemplo, a Piemonte, né? Eu acho que nos primeiros anos ali da empresa, quem sabe, se a gente tivesse estipulado um plano mais claro de crescimento, mais agressivo de crescimento, a gente teria, né, talvez adiantado um pouco esse processo, né? E estaria talvez um pouco mais longe do que nós estamos, né? Sim. Então, eu acho que é muito importante para qualquer empresário que está começando, esteja mais desenvolvido, ter metas e objetivos bem claros de onde quer chegar, né? E traçar um plano para isso, monitorar esse plano, revisar esse plano, né? Então, eu acho que em determinado momento a gente poderia ter feito isso melhor lá atrás, né? Desenhado melhor a trajetória que se enxergava ou vislumbrava para a empresa, planejado. Exato. Que, fazendo um parênteses, né? Eu acho que houve um grande ponto de virada, assim, no nosso grupo como um todo, quando nós trouxemos a Falcone como empresa de referência, né, e fizemos um planejamento estratégico, né, e organizamos de forma bem clara a nossa missão, visão, os valores, fizemos a governança. Então isso é uma coisa que poderia ter sido feita antes, poderia. Então, né, essa é uma coisa que com certeza, uma decisão talvez poderia ter sido tomada antes. Claro que não justificando, desculpa te interromper, né, Felipe, mas é que sempre olhar o passado é mais fácil do que, né, olhar para trás é sempre muito transparente, fácil identificar, né? Quando está lá atrás, às vezes você não consegue ter essa lucidez e essa percepção de que, se eu fizesse assim, poderia... Não, então... são aprendizados, mas o que eu acho legal, tá aí mais um insight, né, desse conteúdo, né? Poxa, planejamento, analisar aonde quer chegar, como vai chegar, né? Tá aí mais uma lição aprendida, e aprender com os erros dos outros é sempre muito mais barato. Tá aí o Felipe com humildade trazendo um ponto que talvez se ele tivesse feito diferente, a gente não sabe, talvez pudesse estar maior, mas é uma identificação de um possível equívoco, vamos chamar assim, de direcionamento que pode ajudar muito qualquer outra pessoa que esteja fazendo o seu negócio, tocando o seu business. Sem dúvida. Que é até um ponto que exige disciplina, né? Porque muitas vezes as empresas seguem numa determinada inércia, porque exige uma disciplina você parar, pensar para mudar e querer mudar, e mudar. Perfeito. Né? Isso exige um esforço que muitas vezes as pessoas não se dão conta disso, né?
seguem numa determinada inércia, né? E não viram. Vão levando e não dá o estalo, não vira o gatilho ali, né? Felipe, aproveitando aqui, uma outra pergunta da linha das polêmicas ainda, né? Teve um momento, e daí eu não falo do grupo, né? Eu falo da Piemonte, eu falo do business, que a empresa, eu sempre digo, esteve próxima de quebrar, e tu vai me entender o que eu quero dizer com isso, não necessariamente que o grupo não tivesse condições, obviamente, de lastrear, mas que às vezes a empresa, ou o fluxo de caixa, ou algum momento que teve algum descompasso que tu sentiu, poxa, esse negócio tem algum problema, preciso corrigir, tu teve algum momento desses? Teve alguns momentos, eu diria assim, não próximo de quebrar, claro. Graças a Deus nunca estivemos nesse... Eu uso isso para dar uma intensidade, para dar uma intensidade, né? dar uma tinta ali, né? Mas teve, sem dúvida, momentos difíceis. Eu lembro de alguns... nós tivemos um projeto que, na época, nós éramos terrenistas, né? Por N motivos, a gente achou mais adequado, na época, ser permutante. E esse projeto sofreu... O incorporador sofreu a incorporação sofreu uma denúncia no Ministério Público e a obra teve que ser parada, né? Tinha sido um sucesso de vendas, né? Então foi muito traumático. Aquele momento foi um dos momentos muito traumáticos e é uma das grandes dificuldades hoje do empresário sem segurança jurídica, né? Porque o empreendimento impecável sobre o aspecto legal, né? E depois que você começa a conversar com outros empresários, você vê que isso não é privilégio de A ou B. Não era para ter acontecido isso, né? Até, abrindo um parênteses, é um terreno lindo, maravilhoso. Você conhece até Eu conheci o projeto, né? Na época, tô falando isso, nós estamos falando de 10 anos atrás, praticamente, né? Na época eu conheci o projeto, e não era para ter acontecido isso, foi um case de vendas, Exato. Foi tudo certo, mas não deu certo. Mas é que tu falaste, né? Queria um pouquinho de Brasil, não tem como a gente dar uma tocada no assunto, né? Até o passado é incerto, né? Às vezes licenças emitidas são cassadas e tu não entende às vezes por quê. É muito complexo isso, deve ter afetado bastante, né? Sim. Enfim, é um problema grave. Infelizmente temos que... Mas aí também cada vez a gente vai aprendendo mais, né? Mitigar no Brasil é o tempo inteiro mitigando o risco. Não que em outros lugares não sejam, mas é que eu vejo muito, eu comparo muito com o mercado americano, né? O mercado americano, ele julga pelo contrato. O que está escrito no contrato? O contrato está escrito A, então é A. Não existe A mais, A menos, menos 2A. No Brasil, não. É A, mas esse A pode ser meio B, né? Então, o interpretativo é muito complexo, né? E isso pode ter... Vamos falar assim, Felipe, se não fosse uma empresa talvez que tivesse uma estrutura mais parruda, mais sólida, poderia ter desmantelado a empresa, né? Exato. Então, acho que é um aprendizado também. São momentos críticos, assim, que mexem, né, com a estrutura da empresa, com os planos. Mas dentro da mesma linha, nós tivemos uma área que sofreu invasão, né, com um projeto prestes a ser lançado. Graças a Deus também, há um pouco menos de um ano, a gente conseguiu resolver, mas é muito desgastante, um processo muito desgastante para a empresa, envolve custos, né, envolve uma exposição desnecessária, estresse, sem dúvida, né? Desgaste. Então, eu diria que esses 2 momentos assim me vêm à cabeça quando se pergunta de momentos difíceis, são esses. Normalmente a gente lembra de dores, né? Por isso que essa pergunta ela traz dores, assim, o que doeu, pá? Tu trouxeste 2 que certamente foram bem complexos e são lições também aí para a gente... a própria invasão, né? Parece uma coisa tão distante, né? Infelizmente, mais uma vez, trazendo para o nosso lado jurídico, não tem como não entrar um pouco no campo político, né? Não proteção da propriedade, quando não se enxerga isso, é um problema grave, né? É um problema. Enfim. Graças a Deus a justiça funcionou, não posso dizer, funcionou, claro. Demorou lá um pouco menos de um ano, mas a gente
né, retomou a propriedade e depois desenvolveu o projeto, lançou, vendeu 100%, foi um sucesso. Teve um final feliz a história, assim como aquele outro projeto vai ter um final feliz também. Não, sem dúvida. Mas Aquele projeto não tem como não não ter tem um final como não feliz, ter. né? Mas são coisas que, puxa, custam, demoram, né? Às vezes poderiam ter sido... E eu sempre trago porque, olhando, né, as proporções, né, às vezes pega uma empresa fragilizada, essa segunda questão da invasão, por mais que tenha sido rápido e tal, também às vezes pode quebrar a empresa no meio do caminho com uma situação que acontece, né? Às vezes a empresa não tem condições de contratar a melhor proteção jurídica ou melhor defesa jurídica para remover ou para resolver, e se a empresa não está bem estruturada, isso pode causar um prejuízo, às vezes muito maior, ou até mesmo levar um incidente. A descontinuidade da empresa, né? É verdade. Felipe, eu vou te fazer uma pergunta agora que tem a ver, que é o seguinte, né? Se na tua trajetória, né, as decisões aí de acertos e decisões, qual é que tu entendes? E até já trago para a gente não esquecer de falar também que a Piemonte hoje atua em Santa Catarina, né, com mais especificidade no primeiro momento em Florianópolis, mas atua em Santa Catarina. Talvez dá para dar uma passadinha nisso, mas qual o momento que tu enxergou que a empresa teve, eu chamo de salto quântico, né? Que não foi aquele crescimento do ano ali após ano, mas foi aquela virada de chave. Tu trouxeste já antes um aspecto que talvez tu vai relembrar, que foi então essa consultoria da Falcone, que é uma empresa que dispensa comentários, né? Que talvez tenha botado num trilho diferente ali e que teve essa ascensão, mas tem um momento que tu identifique que a empresa deu uma virada de chave, teve um crescimento maior do que o normal, assim? Sim. Eu vejo que na Piemonte, Matheus, uma decisão muito importante, por mais, às vezes pode ser óbvio, mas na época para nós talvez não era, quando a gente estruturou novos negócios, né? Então a gente falou, não, a gente precisa ter uma equipe focada 100%, né, do tempo em novos negócios. Se a gente quer crescer, não vai ser, a pessoa vai fazer a aprovação do projeto e vai buscar novos negócios. Novos negócios. Novos negócios, e não é uma pessoa só, é 2, 3, garimpando, né, 24 horas por dia, oportunidades de terrenos, de fazendo e desenvolvendo Fazendo e desenvolvendo. Acho que essa foi a decisão mais importante para o crescimento. Claro, para que isso, né, depois né, esses negócios viessem a ser concretizados, demorou alguns anos, mas essa é a decisão que permitiu que nós viéssemos a realmente crescer, né, e que vai nos garantir para os próximos anos a continuidade e, se Deus quiser, ainda um aumento do nosso crescimento. Acho que essa foi uma das decisões mais importantes. Eu acho uma decisão super estratégica, até porque já vivenciei, né, na minha trajetória profissional, estar nos novos negócios, ou praticamente ser os novos negócios, né, com uma totalidade, de desenvolver novos negócios, buscar land bank, né, tive a felicidade de participar de desenvolvimento aí de alguns bilhões de reais em VGV, e eu digo com certeza que deve ter sido provavelmente uma das mais estratégicas decisões que vocês tiveram e importantes, porque de fato o nosso negócio, além das pessoas, né, ele está na nossa matéria-prima, né? E a nossa matéria-prima, o pessoal às vezes acha que é tijolo, mas a nossa matéria-prima é terreno, né? Sim. Porque sem o terreno não tem nem o tijolo. Então, quando tu tem um time capacitado que busca esses negócios, se não são fáceis, eu brinco que é um garimpo, né? Porque não é só achar um terreno adequado, ele tem que fechar a conta, ele tem que ser viável, tem que olhar os problemas jurídicos, né? Questões, como tu mesmo comentaste antes, pode acontecer. Então tem uma série de coisas que tem que fazer, que se o time não for realmente focado nisso, ou pode não achar, ou pode não conseguir, ou pode passar desapercebido algum detalhe e não acontecer. Então, sem dúvida, só estou trazendo a minha visão, porque eu acho realmente que é uma decisão muito estratégica da empresa, concordo com o que tu falaste aí, perfeito. E o nosso negócio é de longo prazo, né, Matheus? Então, você tem que trazer um volume de negócios que seja o suficiente, às vezes até para comportar um atraso numa aprovação do projeto, um atraso no lançamento. Tem que estar calculado essas possibilidades todas, né? Exatamente, porque elas acontecem. No Brasil é raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece muito.
Então, assim, até para só puxar um gancho, a gente não esquecer, então, e daí a gente está entrando na reta final aqui, Felipe, já, mas falar um pouquinho também da expansão da Piemonte com os projetos em Santa Catarina, que também são cases de sucesso, né? Como é que foi essa decisão? Enfim, como é que está esse posicionamento? Então, Santa Catarina, nós começamos a investir lá também há 25 anos atrás, mas nosso primeiro investimento lá foi na Blockhaus, que era uma indústria de blocos de concreto, né? Mas o que nos levou a estar muito frequentemente lá no estado, em contato com o mercado da construção do estado. Depois investimos no Floripa Shopping, então fomos aumentando nossa presença lá e começar a incorporar lá foi quase que uma consequência de estar presente lá e começaram a chegar muitas oportunidades de terreno e a gente falou, puxa, mas a gente tá aqui, está presente, conhece o mercado, tem uma oportunidade e assim começamos a incorporar lá e estamos muito satisfeitos com a incorporação em Florianópolis. Não é segredo para ninguém. Ontem vimos na palestra da Brain, né? Os números. Florianópolis é a única capital do sul do Brasil que teve um crescimento de 30% de sua população, o melhor preço de metro quadrado do sul do Brasil, das capitais do sul do Brasil, né? Ainda tem outras cidades de Santa Catarina, incrivelmente, com preço maior que Florianópolis. Um PIB que cresce acima da média do Brasil, então, fora que a beleza natural, né, da qualidade cidade, de vida, beleza natural, segurança, então a gente está com um land bank lá bem robusto, que vai permitir que a gente cresça para os próximos anos e estamos muito, muito satisfeitos com. Eu acho legal, é importante destacar também, eu trago alguns pontos, me corrija se eu estiver errado, Felipe, mas é que a entrada da Piemonte em Florianópolis não é assim, vamos lá para Florianópolis ver como é que é o mercado. Ela foi como mesmo o Felipe colocou, quase que uma consequência natural de já estar no mercado através de outras empresas, né? Então é muito mais fácil essa entrada, né? Porque o crescimento geográfico de uma incorporadora ele é um negócio muito complexo, né? Exato. Eu particularmente, como gosto de estudar o tema junto com política e macroeconomia, esse crescimento ele tem que ser muito cauteloso. Nós vivemos experiências, a Curitiba é uma cidade que tem esses cases, não só Curitiba, mas outras capitais, de receber inúmeras empresas de fora que vieram e não deram certo. Né? Assim, né? Exato. Então, por isso que é importante esse crescimento e essa forma que a Piemonte entra em Floripa, eu acho que é muito super consistente, né? Uma empresa com toda a credibilidade que ela traz daqui, mas que lá já estava presente com outros projetos. Então, exato, e parcerias locais, isso é importante muito também. Legal, né? Bem bacana. Então, show de bola, muito legal, Felipe. Bom, então agora a gente está realmente indo para a reta final. Eu queria te pedir o seguinte, que tu nos desse uma visão do Felipe empresário agora, Felipe empresário na sua holding, né, analisando o mercado. Como é que tu enxerga a nossa situação nacional para os próximos anos? Já abrindo um parênteses, né, a gente sabe que no momento ela não está muito favorável, temos uma Selic alta, alguns pontos, dólar alto, etc. Né? Também, ao mesmo tempo, já vou defender o nosso mercado, a gente sabe que o imóvel é a moeda forte, é o que protege, né, das crises, é o anticrise, mas como é que tu enxerga o nosso cenário nacional nos próximos anos e também o cenário especificamente de Curitiba e Florianópolis, vamos dizer assim, onde a Piemonte atua, como é que tu estás vendo? Então, eu costumo dizer, Matheus, nos nossos eventos para os colaboradores, de metas e projeções, que a gente é muito otimista em relação ao desenvolvimento do Brasil, ao futuro do Brasil, muito otimista mesmo, mas é um otimismo com os pés no chão, né? Um otimismo moderado. Por que nós somos otimistas? O Brasil é uma das maiores economias do mundo, um país continental, né? Tudo aquilo que a gente ouve falar, mas que é verdade, né? Com riquezas naturais, mas acima de tudo hoje é um país industrializado, né? Um país com uma população
extremamente trabalhadora, uma população que tem valores sólidos, né, de família também. Uhum. Então, que tem todas as ferramentas para crescer e se desenvolver, e fez isso poderia ter crescido mais? Poderia, né? Mas a gente acredita muito que ajustando algum ponto ou outro, tem a parte dos juros, sem dúvida, os juros estão um pouco altos, precisam ser tomadas atitudes. O bom hoje é que todos sabem que atitudes precisam ser tomadas para baixar os juros. Perfeito. Não é mais um segredo de Estado, algo tão complexo, não se fala mais em congelamento de preços, aquela coisa que antes era, né, mais comum se falar. Mais comum. Mas, então, o Brasil né, ainda tem toda uma infraestrutura para ser feita de rodovia, de portos, de aeroportos, que quem vê isso como oportunidade, né, vê que o Brasil vai ter um desenvolvimento fantástico para os próximos anos, né? No Paraná mesmo e em Santa Catarina, a gente, especialmente no Paraná, que a gente está vendo, puxa, são 6 ou 7 concessões de trechos de rodovias. Muita infraestrutura. Muita infraestrutura, né? O Paraná não ficou muitos anos sem investimento em rodovia, agora está, né? Isso Forte, notícia, muito programado, forte. alguns já feitos, né? Ou em obras e tal. Investimento nos portos, né? Ferrovias, né? O Brasil está com um plano de retomando o investimento em ferrovias. Se é tardio, não é? O fato é que não está dá para a gente feito, dizer né? que lá atrás tinha muito mais ferrovia que a gente tem hoje, mas enfim, eu acho que está acontecendo, é importante observação. O Brasil está descobrindo o turismo. Também. Porque o turismo no Brasil, você é de uma... Você vive no... Gramado é um case, né? Case turístico. Gramado é um case turístico no Brasil. Tirando o Gramado da história, o Brasil não sabe trabalhar com turismo. Muito pouco, né? Muito pouco, né? Então... O Brasil recebe pouco mais de 4, 5 milhões de turistas estrangeiros por ano, né? É nada praticamente. Orlando recebe 70. 70. Bom, mas Gramado recebe, claro que daí a gente está falando de locais, né? Quase 10 milhões de turistas por ano, então... eu acho que talvez até, tirando, né, acho que o Brasil tem que aprender até um pouco com Gramado, tem, claro, o Rio de Janeiro também, que é uma cidade turística, pena que ela não se ajuda muito, né, mas assim, como tu falaste, eu acho que tem um polo turístico no Brasil que tem muito desenvolvimento, até mesmo o Curitiba tem se tornado uma cidade de visitação e de turismo, né, que a gente não se via muito no passado, mas por ser uma capital tão bela e tão bacana, eu tenho ouvido muito falar de pessoas que vêm, eu vou passar uma semana, um final de semana em Curitiba para conhecer Curitiba. Então, assim, é isso, é o turismo interno, o turismo externo, isso fomenta muitas coisas também, né? Esse exemplo de Curitiba é perfeito, a gente sentiu isso nos hotéis. O final de semana era mais vazio, tranquilo. E, já assim, de uns 5 anos para cá, inverteu. Curitiba tem um fluxo constante de turistas no final de semana, né? Uma ocupação excelente no final de semana. Talvez ainda não tão boa quanto cidades de praia, obviamente, mas uma ocupação expressiva, né? As pessoas vêm ver os museus, os parques, né? Vêm para shows, vêm para teatro. Perfeito. Então, é bem importante. Mas o Brasil vai descobrir, está descobrindo aos poucos o turismo. A gente precisa ter uma infra melhor, principalmente para o estrangeiro, né, que sente um pouco mais de dificuldade de transitar aqui. Concordo. Mas você vê os investimentos em Santa Catarina. Beto Carreiro está ampliando, novos parques em Balneário Camboriú, posso citar uns 3, Parque da NASA, o Parque do Dinossauro, Parque Aquático. Em São Paulo, vários projetos de parques aquáticos. Então, o entretenimento, esse turismo está acontecendo, né? Então, a gente é muito otimista com relação ao Brasil. O Brasil é maior que qualquer partido, qualquer ideologia. Ainda bem, né? Ainda bem. A gente tem que ter resiliência, e força, mas eu acho que o Brasil é maior que isso. Concordo totalmente contigo. A região aqui, então, nem se fala, a pujança que a gente enxerga não só em Curitiba, Florianópolis, enfim, né, toda essa região aqui tem crescido bastante, né,
O meu estado, infelizmente, o ano passado sofreu muito, né, com aquela Nossa. questão da enchente, foi uma questão muito problemática, mas a gente vê esse ano um ano de bastante recuperação, apesar do cenário macroeconômico, um ano de recuperação plena também. Então, assim, concordo muito com o que tu falas, né, e o Brasil é muito grande para não poder crescer, né. A única pena que a gente tem aqui é que o Brasil é aquele eletrocardiograma e assim talvez vai continuar sendo por muitos anos. Eu não consigo enxergar aquele crescimento linear, mas daí é a opinião minha, né? Mas enfim, eu acho que independente dessa sazonalidade, enfim, o crescimento e a pujança é o país trabalhador, que é o que a gente busca aí, né? Exatamente. Felipe, chegando ao fim, então eu vou te pedir, se tu pudesse dar um recado de um aprendizado que tu tivesse na tua vida empresarial, pessoal, enfim, como for, que pudesse chegar naquele empresário pequeno, médio, que está lá no seu negócio, talvez algum aprendizado tu diga assim, pá, eu pagaria hoje talvez até alguns milhões para ter aquele insight, ou aquela ideia, ou naquele momento, ou ter pensado isso antes, enfim, que tu pudesse passar para o empresário pequeno e médio. Tu teria alguma contribuição, algum ponto para deixar? Sim, eu acho que a persistência que é, né, a persistência, veja bem, é diferente às vezes de ser teimoso, né? Tem empresário Sim, concordo. que é teimoso Isso aí, e perfeito, insiste às vezes numa ideia que não é boa. Quando eu digo persistência, é você ter uma ideia coerente, ter um plano coerente, como a gente estava falando antes, saber os objetivos, ter um plano, né? E persistir, enfrentar as dificuldades, os atrasos de projeto, os meses de venda um pouco mais baixa, né? Ter essa persistência, né? Isso é muito importante. E, novamente, a questão de pessoas, né? Formar um time, buscar pessoas melhores do que a gente, né? Isso é extremamente importante, né? Eu diria que o mais importante é você ter saber formar um time, né? Buscar pessoas qualificadas, melhores que você mesmo, que vão conseguir levar a empresa para um outro patamar, né? Perfeito. Racional perfeito, eu acho que persistência, e se forem pessoas persistentes, então aí tá feito, né? Parabéns, Felipe. Eu sou muito da disciplina, né? Eu brinco muito, assim, que a motivação, eu acho muito legal a motivação, né? Mas, para mim, ela não é uma coisa que mais funciona, sabe? Porque tem dias que tu não acorda bem, tem dias que tu não acorda tão disposto para fazer, né? Eu gosto muito do que fala o Cristiano Ronaldo, que é um cara que eu admiro muito, né? Pelo perfil dele, dentro e fora de campo, enfim, ele fala que se não fosse a disciplina, ele não era nada. Tem muitas vezes que ele acordou da manhã cedo, ele não queria sair da cama, mas ele sabia que ele tinha que fazer o que precisa ser feito, né? Então, isso é disciplina, tem a ver com a persistência também. Sem dúvida, sem dúvida. Parabéns. Poxa, Felipe, obrigado. Para fechar, então, eu quero te agradecer muito pela tua participação, por ter aceito esse nosso convite de pronto, né? Tu me deste Matheus, ok, conta comigo, muito legal. De fato, o que o mercado, o que eu escuto nas conversas onde eu circulo aqui, não é mentira, tu é um lorde, não é porque eu estou contigo aqui, mas é muito legal, é inspirador. Parabéns pela tua história, pela história da empresa, a história da família. Vida longa para ti, para a família, para Plena Ventura, para o grupo inteiro, né, para Piemonte. E obrigado pela parceria mais uma vez. Não, obrigado você, Matheus, pela oportunidade. É uma alegria estar conversando aqui com você hoje, né? A gente se conheceu há alguns anos aí no mercado. Graças a Deus conseguimos fazer um negócio importante juntos, né? Perfeito. E também aprendemos por persistência. Por persistência, que foi construído, foi suado. Né? Mas assim que acontecem, né, as coisas, e elas geram outras oportunidades depois, né? Exato, e um negócio de grande sucesso, né? Que legal. Podemos dizer isso com Verdade. muito orgulho, né? E desejo também você sucesso na Censo, sucesso nos teus projetos, nas tuas incorporações. E parabéns pela iniciativa de fazer esse programa de entrevistas. Eu acho que é bom dividir conhecimento com o mercado. Eu gosto muito de ver entrevistas. Estávamos falando agora há pouco, né? Adoro ouvir as entrevistas com Eli Horn, com o falecido seu Ernesto Zarzur, que era também uma pessoa fantástica. Então, a gente tem que
tá aprendendo constantemente, né? Tem que estar aprendendo, buscando conhecimento constante, não dá para... É esse o objetivo, acho que é levar esse conhecimento de pessoas que realmente executam na prática para quem está assistindo, né, para quem está aqui. E a gente tem os formatos no Spotify, então também que facilitam, dá para botar ali o fonezinho e curtir, tem no YouTube. Então acho que o negócio é levar esse conhecimento e a gente mostrar que tem um conteúdo forte no mercado aí de gente que passou realmente por situações do dia a dia. Obrigado, Felipe. Obrigado você, Matheus. Prazer. Até a próxima, pessoal. Felipe, sem palavras para te agradecer aqui. Muito legal o papo. Que bom, muito que bacana, bom. né? Muito fluido, legal. Espero que você tenha gostado. Gostei. Muito gostoso. É um bate-papo, né? É um bate-papo. Um bate-papo. A gente acaba fazendo gravado ali, mas...